9 anos. Hoje quero contar uma história sobre mulheres. Aliás, para ser mais preciso, sobre minhas duas namoradas. Vai por mim, não estou me gabando disso. Eu só tive essas duas namoradas durante toda a minha vida, mas acontece que elas valeram por 1000. Minha ex-namorada transformou minha vida em um inferno e parece que nunca mais vai me deixar em paz. Então, para me livrar dela, eu tenho que me casar com a minha namorada atual. Tomara que minha noiva não esteja ouvindo isso. Na real, cara, isso não tem graça nenhuma. Eu tô correndo risco de vida. Para começar, quando minha história de amor tinha acabado de começar, tudo parecia tranquilo e comum. Eu não tinha do que reclamar. 2 anos atrás, minha família se mudou para outra cidade e eu fui para uma nova escola. Eu sou bem na minha, sabe? Sou introvertido por natureza. Sim, eu mudei um pouco desde que comecei a fazer faculdade, mas na época eu ainda era bem tímido e bobão. Já era difícil conhecer pessoas novas, quem dirá fazer novas amizades. Eu só tinha mais um ano nessa escola antes de ir para a faculdade. Já estava me preparando para uma vida reclusa, mas tudo mudou assim que a Sandra apareceu na minha vida. Foi ela quem se aproximou de mim na cantina, se sentou ao meu lado e começou a puxar papo. A conversa continuou depois da aula e depois passou para a internet quando eu cheguei em casa. No começo, a Sandra e eu conversávamos todos os dias, até virarmos amigos. E depois de um tempo, ela me chamou para sair. Eu não me opus a essa ideia, embora não estivesse tão empolgado em sair com ela. Sabe, o problema é que ela não era tão bonita. Quero dizer, ela não era feia, mas também não era atraente, sabe? Tinha alguma coisa no rosto dela e no corpo também que impedia que ela fosse sexy. Mas, embora eu não gostasse da aparência dela, ela era inteligente e tinha um ótimo senso de humor. Acho que eu estava mesmo interessado nela. Isso é muito mais importante do que a aparência, não é mesmo? Então, a Sandra e eu começamos a namorar. Porém, nosso relacionamento não chegava nem aos pés da ideia que eu tinha de como as coisas seriam quando eu tivesse uma namorada. Em vez de nos divertirmos saindo juntos de vez em quando, de darmos beijos esporádicos e de ir ao cinema de vez em quando, só para sentar lá atrás, no canto mais escuro, minha namorada invadia meu espaço pessoal e preenchia todo o meu tempo livre. A Sandra me acordava todos os dias com alguma mensagem fofinha de bom dia no celular. Seguia de um coraçãozinho e depois me encontrava na escola em todos os intervalos. E antes de dormir, eu tinha que passar pelo menos 2 horas conversando com ela por chamada de voz. Sabe, esse amor estava me sufocando. E por mais que tentasse, eu ainda não tinha conseguido me apaixonar pela Sandra. Então foi ficando cada vez mais difícil suportar o jeito pegajoso dela. Ao mesmo tempo, eu não queria magoá-la. Então, estava pensando em uma forma de sobreviver até terminar o ensino médio sem mudar nada. Depois, nós iríamos para faculdades diferentes, talvez não só em cidades diferentes, mas cada um em um estado. Quem sabe esse relacionamento não terminaria por si só, naturalmente. Antes disso acontecer, eu queria deixar tudo como estava. E estava disposto a ser o melhor namorado para a Sandra no nosso baile de formatura, pois sabia que isso era importante para ela. Parecia um plano sensato, não? Mas para variar, nada saiu como planejado. A Sandra me envergonhou no baile de formatura. No fim da noite, ela me puxou para o palco e, declarou publicamente o amor que sentia por mim. Foi ridículo. Acho que não havia nada pior que aquilo. Nem mesmo se ela tivesse se ajoelhado de frente para mim para fechar a declaração com chave de ouro. Nossos colegas quase passaram mal de tanto rir. E embora todo mundo tivesse esquecido desse acontecimento no dia seguinte, aposto que todos os meus amigos tinham alguma foto daquele dia vergonhoso salva em suas redes sociais. Mas eu estava a fim de esquecer totalmente aquela noite e seguir com a minha vida. O problema é que fui bombardeado com outra notícia. A Sandra e eu havíamos nos matriculado na mesma faculdade. Ou seja, meus planos haviam caído por terra, como se fosse um castelo de cartas de baralho. Aí, eu fui forçado a terminar tudo com a Sandra de uma forma bem rude, pois caso contrário, ela não entenderia. Foi difícil, eu não queria magoá-la, mas já havia passado da hora de colocar um fim nesse relacionamento. Mas a diversão só estava começando. A vida no campus era, como eu esperava, totalmente diferente. E pouco depois eu arranjei outra namorada. O nome dela era Bridget. Ela era dócil e linda e estudava na mesma faculdade que eu. Por um tempo, achei que estava tudo bem, mas aí a Sandra reapareceu na minha vida. Por algum motivo, ela fingiu ser amiga da Bridget, embora elas não tivessem nada em comum. A Sandra havia dito diversas vezes que já não sentia nada por mim, mas mesmo assim, eu não gostava de ver ela perto da minha namorada. E alertei a Bridget. Diz que aquela era minha ex e que ela precisava tomar cuidado com essa amizade.
A Bridget, ao contrário de mim, era direta e simplesmente disse para a Sandra que não queria mais ser amiga dela. Poucos dias depois disso, alguém entrou no quarto da Bridget, no dormitório, e cortou quase todas as roupas dela em pedacinhos, usando uma tesoura. Mas o que mais amedrontou minha namorada foi uma boneca quebrada que o intruso havia deixado em cima da cama dela. A boneca se parecia muito com a Bridget. Nós não tínhamos dúvidas. A semelhança entre elas era impressionante. Eu não tinha dúvidas. Era a Sandra que havia feito aquilo. Então a confrontei imediatamente. Ela tentou negar tudo, mas de repente desatou a chorar e confessou que ainda estava perdidamente apaixonada por mim e que estava disposta a fazer qualquer coisa para que eu voltasse para ela. Ao mesmo tempo, a Sandra parecia... Como é que eu posso dizer? Fora de si, sabe? E levando em conta o que ela havia feito no quarto da Bridget, eu fiquei com medo dela. Comecei a achar que a Sandra tinha algum problema mental. Mas não tinha prova alguma disso, e a própria Sandra se considerava uma pessoa normal. Infelizmente, eu não podia usar a confissão da Sandra para informar a administração da faculdade sobre o que ela havia feito. Eu não havia gravado nossa conversa, então seria a minha palavra contra a dela. Além do mais, a Bridget não queria chamar muita atenção na faculdade. Ela sempre perdia alguma aula e suas notas não estavam tão boas. Então ela não queria que fizessem alguma fofoca sobre ela, já que isso poderia causar problemas não só para a Sandra, mas para ela também. Pelo menos era isso que ela pensava. Bem, como eu não podia dar queixa na polícia, eu tinha que encontrar outra forma de proteger a Bridget e eu. Então, não encontrei outra alternativa a não ser pedir a Bridget em casamento. Claro, eu não tinha certeza de que a Bridget fosse a mulher da minha vida, mas pelo menos eu gostava dela. Isso deixava claro para a Sandra que não havia chance alguma de voltarmos a ficar juntos. Eu pensei que o casamento seria o motivo perfeito. Pouco depois, a Bridget e eu anunciamos nosso noivado para todos os colegas de faculdade e convidamos todos para a festa. A Bridget estava nas nuvens. Eu nunca poderia imaginar que ela fosse desse tipo de mulher que, desde a infância, sonhava em se vestir de noiva e ter um festão. E não necessariamente sonhava com um marido ou alguém para passar o resto da vida. É sério, eu até comecei a pensar que a Bridget não fosse muito inteligente, sabe? Mas depois eu lembrei que, se quisesse namorar com uma gênia, poderia ter ficado com a Sandra mesmo. Meus pais e os pais da Bridget resolveram nos ajudar a alugar um apartamento perto da faculdade, e nossa festa de noivado foi feita lá, na nossa casa nova. Não havia nada de especial na festa, nada demais. Tudo estava indo bem até a Sandra aparecer. A Bridget e eu ficamos nervosos, pois pensamos que ela fosse estragar a noite, mas nada aconteceu. Pelo contrário, a Sandra estava dócil e feliz, animava todo mundo e desejava toda a felicidade do mundo para mim e para Bridget, o tempo todo. Eu fiquei surpreso, ou melhor, agradavelmente surpreso. Quando todos os convidados foram embora, eu até senti um pouco de culpa, pensei no quão cruel eu havia sido com a Sandra. E aí, eu ouvi gritos da Bridget vindo do nosso quarto. Eu corri pra lá e vi o que a estava fazendo gritar. O espelho acima da cômoda da Bridget estava todo quebrado, como se alguém tivesse dado um soco nele. E havia uma frase escrita nele com batom vermelho. Não é o fim. Dá pra imaginar o pavor que eu e a Bridget sentimos? E não só pelo que ela havia feito, mas também porque não sabíamos quando nem como a Sandra tinha conseguido fazer aquilo. Ela estava sempre à vista e o quarto estava trancado para que nossos convidados não tivessem acesso a ele. Após esse incidente, não conseguimos dormir e ficamos acordados a noite inteira. Eu tirei um monte de fotos do espelho quebrado e da frase escrita nele para juntar provas para a polícia enquanto a Bridget gritava e exigia que eu tirasse aquilo do nosso apartamento o mais rápido possível. A Bridget não se comportou como eu esperava. Ela estava muito mal-humorada e eu fiquei pensando se ela ficaria assim pelo resto de nossa vida juntos. Mas não. Eu estava com mais medo da louca da Sandra do que de uma esposa mal-humorada e não muito esperta. E para provar de uma vez por todas que a Sandra estava perseguindo a gente, eu resolvi convidá-la para o meu casamento com a Bridget. Aposto que isso irá irritá-la e instigá-la a entrar em ação. E eu estarei pronto para proteger minha noiva de qualquer coisa que surgir. Pelo menos, acho que sim, né? Essa é a minha história. Eu ainda não denunciei a Sandra para a polícia, mas vou fazer isso assim que conseguir juntar mais provas. E se alguma coisa acontecer comigo ou com a Bridget, quero que todos saibam quem está nos ameaçando. Por favor, me ajude compartilhando esse vídeo com seus amigos.